o Corinthians precisando ganhar o campeonato, né? Porque não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém, nem dentro de casa. Ganhou do Fluminense, que hoje é o lanterna no Campeonato Brasileiro, e em 12 jogos tem uma vitória. Justamente essa, contra o Fluminense. E contra o Cuiabá, imaginávamos que, cara, são duas grandezas completamente diferentes. Com todo o respeito ao Cuiabá, o Cuiabá não deveria causar transtornos ao Corinthians diante da sua torcida. E foi o que aconteceu. Mas quem causa mais transtornos ao Corinthians é o próprio Corinthians. Porque é um time inócuo, é um time vazio, é um time que não tem ímpeto, não tem jogadas. Ímpeto até estou sendo injusto, porque acho que é um time que tenta, que luta, que briga, mas, cara, é muito desorganizado. E é claro que isso tem responsabilidade do treinador. Por outro lado, eu entendo que o Antônio, ele não é o maior culpado de tudo isso. Por outro lado também, entendo que inevitavelmente vai sobrar para ele. Por mais que eu já falei sobre isso, percebe, como diz o Antônio, que o time nesse momento precise de um técnico com processos, de um técnico de relações humanas, de um cara que precise de tempo para trabalhar, isso não vai acontecer, porque a gente conhece o futebol. E se houver uma derrota para o Palmeiras na segunda-feira, muito provavelmente o Antônio não vai continuar no cargo. Isso é informação, inclusive, do Lucas Musetti, que acompanha o dia a dia do Corinthians no Portal UOL, de que o derby é meio chave para o Antônio. Que daqui a pouco, né, se ele consegue uma vitória no Clássico, o que é improvável nesse momento, não é impossível, é improvável. Pode ser que ele ganhe uma força, né? Porque a gente sabe a força desse clássico, né? Dá uma retomada, dá um ânimo. O Antônio, no gol de empate, né? Ele vibra com a torcida, ele pede o apoio da galera, ele sempre elogia a torcida do Corinthians, ele sempre diz que está muito feliz em estar ali. E pelas informações de bastidores, está até muito tranquilo, assim, com toda essa pressão, né? Reencontrou muitas pessoas conhecidas dos tempos de Cuiabá, conversou com as pessoas ali na zona mista, da imprensa e tal. Cara, ele entende que está fazendo o seu trabalho e de verdade, eu acredito nisso. Porque, repito, o Antônio é um cara de processos e que ele está focado naquilo que ele tem que fazer. Só que é curioso, porque na sua entrevista coletiva ele disse: não achei que eu teria que fazer coisas além da minha competência de técnico. Porque o Corinthians está uma bagunça completa que ninguém mais se entende, o departamento de futebol ruiu, em que o treinador, normalmente, ele já retém toda essa responsabilidade de fazer o time andar, de fazer o clube andar. Quando a situação está dessa forma, cara, tudo se volta para o cara. E o Antônio tem que ser o salvador agora, de escalar certo, de fazer o time ganhar, de fazer o time jogar, e não está acontecendo. Então, por mais que eu entenda que o Antônio precise de tempo, que seria legal o Antônio dar certo no Corinthians, porque gosto das entrevistas dele, gosto das ideias de futebol dele, gosto da forma como ele trata o jogador, a gente sabe que o resultado é o que define qualquer trabalho. E do jeito que está, inevitavelmente, se ele não vencer o Palmeiras, ou se ele, enfim, não vencer um jogo no campeonato, não vai acontecer, né, gente? Vai chegar um momento em que, para corrigir a rota, o Augusto Melo vai demitir o Antônio e vai trazer outro técnico. Quem? Não sei. Se é o Fernando Diniz, se é tentar o Renato Gaúcho lá do Grêmio, que está balançando, não sei. Se é um outro estrangeiro, não sei o que ele vai tentar fazer. Só que isso curiosamente, estou usando muito esse termo, ironicamente, é um grande sintoma. Quando você começa assim, você está caindo, aí você troca o comando técnico, aí esse novo técnico dura 3, 4 jogos, você troca de novo, batata. Mas dificilmente recupera. Então, assim, eu acho que precisa muita calma nesse momento para entender o que está acontecendo, para fazer os diagnósticos. Claro que tem jogadores ali, cara, que, assim, estão com extremas dificuldades. O Mateuzinho, o Mateuzinho a gente tem boa vontade com ele, né? Que é um cara que quis jogar muito no Corinthians. Mas assim, né? Querer, a gente quer muita coisa na vida, né? E ele tem muitas dificuldades. E aí, quando você não tem o Fagner machucado, quando você tem o Léo Maná, que é um menino da base, que acho que até demoraram para lançar o Léo Maná, sabe? Demoraram para dar sequência, já era para ele estar muito mais afirmado, num outro estágio. Aí o que acontece? Nesse momento ele não está pronto. E aí você tem o Mateuzinho, aí ele tem que usar o Mateuzinho, a coisa não funciona também. Enfim, é muito difícil, cara. É muito difícil, porque você olha o Corinthians e você pensa assim: caramba, velho, o time não acontece. Aí você tem uma defesa com... cara, eu já elogiei muito aqui o Kaká, mas ele é no mínimo azarado, né?
porque ele faz alguns gols contra, ele comete alguns pênaltis, aí você tem o Caetano, e o Caetano não desabrocha, né? E olha que já foi emprestado para Goiás, já rodou, não sei o que, voltou, não desabrocha. E cara, assim, você tem alguns bons valores ali, o Wesley que eu gosto, o Bidon, o próprio Yuri Alberto, e aí quem faz o gol de empate é o Matheus Bidu. É uma coisa assim que fica difícil até a gente falar, né? O Bidu não era para estar jogando, mas vai lá, hoje ele faz o gol que salva o Corinthians de uma derrota em casa para o Cuiabá. Não só ele. E aí preciso falar talvez o grande destaque do jogo, né? Matheus Donelli. E aí tem a ver, vai ao encontro do vídeo que eu fiz anteriormente sobre a possibilidade não, né, do acerto do Corinthians com o Hugo Souza, o goleiro ex-Flamengo. Não inventem, pelo amor de Deus. Cara, o Donelli, ele lembrou muitos torcedores do começo de carreira no Corinthians de Ronaldo Giovanelli, pegando um pênalti no clássico contra o São Paulo. É claro que não foi o primeiro jogo como foi o do Ronaldo, né? O do Donelli, que já jogou outras vezes no profissional. Mas, cara, ele tá chegando no clube agora pela primeira vez com aquele status de titularidade. Ele tá chegando, ele tá assumindo o time pela primeira vez com aquela insígnia do camisa 1. Agora é com você. É a primeira vez que isso acontece com o Matheus Donelli. Ele tem só 22 anos. É normal que ele enfrente oscilações. Mas assim, ele pegou muito contra o Atlético Paranaense. Ele pegou um lance cara a cara nesse jogo contra o Cuiabá. E ele defendeu um pênalti. Boa tarde, fiel torcida! Venham assistir e conferir as principais informações do nosso timão. Já chega deixando seu like humilde. Se inscreva no canal, é de graça, não paga nada. E me diz a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte, fiel, mais uma partida o Corinthians não consegue vencer do Cuiabá, não consegue vencer mais uma partida de qualquer equipe dentro da sua casa, dentro da Neoquímica Arena. O que está acontecendo? Será que Augusto Melo tem que demitir o Antônio Oliveira o mais rápido possível? Eu iria atrás do técnico Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz poderia melhorar o futebol de muitos jogadores que estão desacreditados ali dentro do Corinthians. Vocês concordam? Iriam fazer um time mais agressivo, com mais posse de bola, com mais criatividade. O Fernando Diniz, ele é craque em fazer isso. Eu acho que seria o treinador ideal para assumir o Corinthians, aproveitar que ele está desempregado, aproveitar que ele está sem clube e, assim, contratar o Fernando Diniz agora. Vocês concordam, galera? Porque, assim, como técnico Antônio Oliveira, eu tô vendo que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre mais esse empate com gosto de derrota do Corinthians, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!